Quando eu virei aquela curva de terra, meu coração quase parou. Uma mãe caída, um bebê chorando numa cesta velha e uma onça atacando. Só não chegou no pior porque um bando de macacos entrou no meio. Aquilo não era cena para se esquecer e mudou minha vida para sempre. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu voltava da lida com o gado naquele fim de tarde cansado, coberto de poeira e com a mente cheia de silêncio. O tipo de silêncio que a gente carrega quando vive sozinho há tempo demais. O tipo que pesa nos ombros junto com o suor seco e a terra grudada na camisa. O sol já começava a descer, pintando o cerrado de laranja e vermelho, aquelas cores que machucam de tão bonitas. O calor do dia ainda subia da terra como um bafo quente, mas já dava para sentir o frescor chegando com o vento. Meu cavalo branco, velho companheiro de tantas jornadas, andava no passo dele, devagar, respeitando meu cansaço, como se entendesse que nenhum de nós dois tinha pressa para chegar em casa vazia. A estrada de terra batida seguia tranquila. Conhecia cada curva, cada pedra, cada árvore torta daquele caminho. Tinha feito aquele trajeto 1000 vezes. 2000, talvez. Desde menino, quando meu pai ainda respirava e a fazenda era cheia de gente, de vozes, de vida. Agora só restava eu, o gado, o silêncio e essa solidão que a gente não escolhe, mas aprende a carregar. O vento mexia nas folhas secas do capim. As cigarras cantavam alto, desesperadas, como sempre fazem quando o dia morre. Passarinhos cruzavam o céu em bando, voltando para os ninhos. Tudo seguindo o ritmo da natureza, aquele compasso antigo que não muda nunca, não importa o quanto a gente mude por dentro. Eu pensava em nada e em tudo ao mesmo tempo. Pensava na cerca que precisava consertar, no boi manco que ia ter que medicar de manhã, na chuva que não vinha fazia semanas e deixava tudo mais seco, mais duro, mais difícil. Pensava também nela. Sempre pensava nela, mesmo depois de tanto tempo. Minha mulher, a que se foi cedo demais, levando junto a alegria que essa casa um dia teve. Fazia 4 anos que eu acordava sozinho, comia sozinho, dormia sozinho. 4 anos conversando só com o cavalo e com Deus, quando Deus tinha paciência para me ouvir. A gente aprende a viver assim. Não que seja bom, mas a gente aprende. Puxei o chapéu para baixo, protegendo os olhos da luz que ainda insistia em clarear o mundo. O caminho seguia reto por uns 300 metros. Depois, fazia uma curva suave para a esquerda, contornando um pé de jatobá velho que devia ter mais idade que eu. Era ali que a casa aparecia no horizonte. Mais uns 15 minutos, e eu estaria tirando a sela, dando água para o cavalo, lavando o rosto na bica fria, sentando na varanda para ver a noite chegar. Mas foi nesse pensamento que tudo mudou. O cavalo começou a inquietar do nada. Ele bufou forte, sacudiu a cabeça, virou as orelhas para frente, para baixo, para cima, como se estivesse tentando captar um som que eu não conseguia ouvir. Senti o corpo dele ficar tenso embaixo de mim, os músculos rígidos, a respiração mais rápida. Não era coisa de cansaço, era outra coisa. Puxei as rédeas devagar, acalmando ele com a mão no pescoço. Calma, velho, calma. Mas ele não se acalmou. Pelo contrário, ficou mais nervoso ainda. Começou a dar passinhos curtos, inquietos, como se quisesse recuar, mas ao mesmo tempo não conseguisse. Eu senti um arrepio subir pela espinha. Cavalo que vive tanto tempo com a gente desenvolve instinto apurado. Ele sente o que a gente não sente, vê o que a gente não vê. Foi aí que percebi. A mata tinha ficado muda, completamente muda. As cigarras pararam de cantar, os passarinhos sumiram do céu. O vento parou de mexer nas folhas, até o farfalhar das árvores secas cessou.
Era como se alguém tivesse desligado o som do mundo. Como se a natureza inteira tivesse congelado, prendendo a respiração, esperando. E quando a natureza se cala, é porque alguma coisa grande está acontecendo. Senti o coração acelerar. A mão apertou a rédea sem eu mandar. Olhei para os lados. Nada. Só o cerrado parado, quieto demais, pesado demais. Olhei para frente. A estrada seguia vazia, empoeirada, banhada por aquela luz alaranjada do fim de tarde. Mas havia algo errado. Algo que meu corpo sentia antes da minha cabeça entender. O cavalo deu mais um passo e parou. Reou baixinho. Um som rouco de aviso. Passei a mão no pescoço dele de novo, mas dessa vez sem falar nada. Porque eu também estava sentindo aquele peso no ar. Aquela presença invisível que faz o pelo do braço arrepiar. Forçar a vista para frente. Tinha alguma coisa na estrada, longe ainda, talvez uns 100 metros, 100 e pouco. Não dava para ver direito com a poeira e a luz do sol atravessada, mas tinha alguma coisa que não devia estar ali. Apertei os olhos, tentei focar. Uma forma no chão, escura e irregular. Meu primeiro pensamento foi, deve ser um animal morto. Veado atropelado, capivara, qualquer coisa que tenha cruzado a estrada na hora errada, mas o cavalo não se move assim por causa de bicho morto. Então o que era? Respirei fundo, peito apertado, pernas tensas. A gente aprende a respeitar esses sinais. A gente aprende que quando o medo vem, não é fraqueza, é sabedoria do corpo. Cutuquei o cavalo de leve com o calcanhar. Ele resistiu. Bufou de novo. Eu insisti, mais firme. Ele deu um passo, depois outro, devagar, relutante. Como quem caminha para uma coisa que não quer encontrar. A cada metro que avançávamos, a forma ficava mais nítida. Não era um animal, era uma pessoa, uma mulher. Caída no meio da estrada. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez. Meu corpo inteiro ficou frio. Puxei as rédeas com força e o cavalo parou na hora, quase agradecido por poder recuar. Mas eu não podia recuar. Não quando alguém estava ali, imóvel, talvez pedindo socorro sem conseguir gritar. Desci do cavalo num movimento rápido, quase desajeitado. As pernas tremiam, mas eu nem percebi. Dei uns passos largos e parei. O mundo pareceu parar junto, porque o que eu vi não era só uma mulher caída. Era uma cena que ia ficar queimada na minha memória para sempre. Ela estava esticada no chão, de lado, o rosto virado para baixo, um braço esticado para frente, como se tivesse tentado se arrastar, a roupa suja de terra e sangue, o cabelo embaraçado, grudado na testa suada, o corpo magro, fraco, sem forças, e ao lado dela, tombada na poeira, uma cesta velha de palha. De dentro da cesta vinha um som, um choro, fraco, quebrado, quase inaudível. Um bebê. Meu coração disparou. As mãos começaram a suar. Dei mais alguns passos, devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar a realidade. E foi aí que eu vi o resto. As marcas. Marcas fundas, vermelhas, frescas. No braço da mulher, no ombro, nas costas. Garras. Eu conhecia aquelas marcas. Tinha visto antes, em boi atacado, em bezerro que não sobreviveu. Onça. Meu sangue congelou. Olhei ao redor. Rápido. Desesperado. O mato fechado dos dois lados, as sombras já começando a engolir a luz do dia. O silêncio ainda pesado, sufocante. Ela estava por perto. Eu sabia. Todo o meu corpo sabia, e naquele instante, com o bebê chorando fraco dentro da cesta e a mulher desacordada aos meus pés, eu entendi. Não tinha sido acaso eu passar por ali, não tinha sido sorte, era outra coisa, algo maior, algo que eu não conseguia nomear, mas que sentia vibrando no ar, vibrando dentro do meu peito. A natureza tinha se calado, e agora esperava para ver o que eu ia fazer. Fiquei parado ali, respirando fundo, tentando organizar o pensamento. Mas pensamento nenhum se organizava, só o medo, só o instinto gritando para eu montar no cavalo e sair dali. Rápido, antes que fosse tarde.
Mas meus olhos não saíam da mulher caída, do bebê na cesta, daquele choro fino, fraco, que parecia um último fio de vida se segurando no mundo. Dei mais um passo, depois outro. O chão estava marcado, arrastado, tinha pegadas de luta, pegadas dela tentando fugir, pegadas largas, pesadas, de algo grande, de algo que não desiste fácil. Ajoelhei ao lado da mulher, o coração batendo tão forte que eu sentia o pulso na garganta. Toquei o ombro dela, devagar, sem saber se ia ter resposta. Moça, você me ouve? Nada. Ela estava desmaiada, ou pior. Encostei os dedos no pescoço dela, procurando o pulso. Demorou demais, mas estava lá, fraco, irregular, mas estava. Ela ainda respirava. Olhei para o bebê. Não devia ter mais que uns 3, 4 meses, enroladinho num pano velho, sujo de terra. Os olhinhos fechados, a boquinha aberta num choro silencioso, sem força. Toquei o rostinho dele. Estava quente. Quente demais. Tá tudo bem, pequeno. Tá tudo bem agora. Mentia. Não estava tudo bem. Nada estava bem. Eu precisava tirar os dois dali. Rápido. Mas como? A mulher não acordava. O bebê mal se mexia. O cavalo estava a uns 10 metros, bufando nervoso, pronto para disparar. E a onça? A onça estava em algum lugar, assistindo, esperando. Levantei devagar, olhando para o mato. Nada se mexia. Mas eu sentia o peso do olhar, a presença, aquela coisa invisível que faz a pele arrepiar e o estômago revirar. Voltei até o cavalo. Peguei a vara de ferrão que trazia amarrada na sela. Não era grande coisa contra uma onça, mas era o que eu tinha. Também peguei a corda. Ia ter que improvisar, ia ter que ser rápido. Voltei para perto da mulher. Abaixei de novo. Passei o braço por baixo dela, tentando levantá-la. Era leve. Leve demais. Pele e osso. Como se não comesse fazia dias. Semanas, talvez. Consegui erguê-la até ficar sentada, apoiada em mim. A cabeça dela tombou para o lado. O braço ferido pendia, pingando sangue na terra seca. As marcas eram profundas, recentes. A onça tinha acertado forte, tinha tentado derrubar, tinha quase conseguido. Aguenta aí, moça, só aguenta mais um pouco. Peguei a cesta com o bebê, coloquei ao lado. O choro continuava fraco, insistente. Aquele som me partia por dentro. Me lembrava de coisas que eu tinha tentado esquecer. Coisas que não voltam mais. Foi nesse momento que senti. O vento mudou. Veio de trás, trouxe um cheiro de bicho, de pelo suado, de predador. Meu corpo inteiro travou. Virei a cabeça devagar, muito devagar, e vi. Ela estava ali, a uns 20 metros, talvez menos, saindo da sombra das árvores, devagar, silenciosa. O corpo baixo, colado no chão, a cabeça erguida, os olhos fixos em mim. Era enorme, maior que qualquer onça que eu já tinha visto. O pelo amarelo dourado manchado de preto. A musculatura visível debaixo da pele, a cauda balançando de um lado para o outro. Devagar, calculada. Ela não tinha pressa. Sabia que eu não tinha para onde correr. Meu coração disparou. As mãos suaram frio. Apertei a vara de ferrão com tanta força que os dedos doeram. Não podia gritar, não podia correr. Movimento brusco era sentença de morte. Respirei fundo. Devagar, tentando controlar o tremor. A onça deu mais um passo, depois outro. Os olhos dela não piscavam, não desviavam. Estava focada, decidida. Tinha começado aquela caça e ia terminar. Coloquei o corpo na frente da mulher e do bebê. Não sei se foi coragem ou desespero. Só sei que não ia deixar. Não daquele jeito. Sai daqui, falei baixo, a voz tremendo. Sai. Ela parou. Inclinou a cabeça, como se estivesse me estudando, avaliando, decidindo se eu era ameaça ou só mais um obstáculo. Então aconteceu. A mata explodiu, de todas as direções, de todos os lados. Macacos, muitos macacos.
Eles surgiram dos galhos, do mato, das pedras, pulando, gritando, batendo nos troncos, um barulho ensurdecedor, selvagem, desesperado. Eram uns 15, talvez mais. Difícil contar no meio da confusão. Macacos prego, ágeis, furiosos, coordenados, eles cercaram a onça, não atacaram de uma vez, cercaram, gritando, mostrando os dentes, pulando de galho em galho, criando uma parede viva entre ela e a gente. Eu fiquei paralisado, sem entender, sem acreditar. A onça rugiu. O som foi tão alto, tão profundo, que senti no peito, nos ossos. Foi um aviso, um rugido de ira. De quem não desiste, de quem não recua. Ela investiu, rápida, violenta, acertou um dos macacos com a pata. O bicho voou uns 3 metros e caiu no chão se contorcendo. Mas os outros não recuaram, pelo contrário, avançaram. Um pulou nas costas dela, outro acertou um galho seco no focinho. Outro mordeu a orelha. A onça sacudiu o corpo inteiro tentando se livrar. Rugiu de novo, mordeu o ar. Derrubou 2 com o rabo pesado. Mas eles voltavam, sempre voltavam, como se soubessem, como se entendessem que aqueles segundos eram tudo. Que se parassem, a mulher morria, o bebê morria, eu morria. Um macaco maior que os outros, devia ser o líder, saltou direto no rosto da onça. Ela rugiu, cegou por um instante, balançou a cabeça com violência. O macaco foi arremessado longe, bateu numa árvore e caiu. Não se levantou, mas o tempo que ele deu foi suficiente. Suficiente para eu reagir. Agarrei a vara com as 2 mãos. Avancei, bati no chão com força. 1 vez, 2 vezes, 3. Sai daqui! Sai! Gritei com tudo que tinha. Gritei com o medo, com o desespero. Com a raiva de ver aqueles bichos se sacrificando, gritei porque não tinha outra coisa para fazer. A onça virou a cabeça para mim, os olhos encontraram os meus. Por um segundo, tudo parou. O mundo inteiro ficou suspenso naquele olhar. Ela estava decidindo se valia a pena, se aquela presa ainda valia o esforço. Dei mais um passo, firme, mesmo com as pernas tremendo. Sai! Os macacos voltaram a gritar. Bateram nas árvores, nas pedras, um coro ensurdecedor, selvagem, desesperado. E então, finalmente, ela recuou. 1 passo, 2 passos, ainda rosnando, ainda com os olhos fixos, mas recuando. Os macacos avançaram junto, fechando o cerco, empurrando ela de volta para o mato. A onça deu um último rugido, grave, profundo, um aviso de que aquilo não tinha acabado, de que ela ia voltar. Mas então ela se virou e sumiu na mata. O silêncio voltou, pesado, sufocante. Os macacos ficaram parados, respirando fundo. Alguns feridos, outros só cansados. O líder, o que tinha pulado no rosto da onça, estava caído uns metros à frente. Fui até ele, devagar. Toquei o pelo. Ainda estava morno, mas não respirava mais. Senti um aperto no peito, um nó na garganta. Os outros macacos se aproximaram. Cercaram o corpo do companheiro. Ficaram ali, em silêncio, como se estivessem velando. Depois, um por um, começaram a subir nas árvores, devagar, sem pressa. O maior dos que sobraram veio até a cesta, olhou para o bebê, tocou a borda da palha com a mão pequenina, delicada, como quem diz, agora é com você. Então ele também subiu e desapareceu no verde. Fiquei ali, sozinho de novo, com a mulher desacordada, com o bebê chorando baixinho, com o corpo de um macaco que tinha dado a vida por estranhos, e com a certeza de que aquilo não era acaso, não podia ser. Fiquei ali parado, no meio daquela estrada empoeirada, com o peito subindo e descendo num ritmo descontrolado. O coração batia tão forte que doía. As mãos tremiam, segurando a vara de ferrão. As pernas pareciam feitas de água. Todo o meu corpo gritava para desabar ali mesmo, para deixar o medo e a adrenalina saírem de uma vez. Mas eu não podia.
não com aquela mulher caída aos meus pés, não com aquele bebê chorando cada vez mais fraco dentro da cesta de palha velha. Olhei para o mato, onde a onça tinha desaparecido. A vegetação fechada balançava de leve, com o vento que voltava devagar, como se a própria natureza estivesse recuperando o fôlego depois daquilo tudo. Mas eu sabia que ela ainda estava por perto, talvez a 100 metros, talvez a 50, observando, esperando. Onça não desiste fácil quando marca presa. E aquela ali tinha marcado. Voltei a atenção para a mulher. Ajoelhei de novo ao lado dela, com cuidado para não machucar mais do que já estava. O braço dela estava mal, muito mal. As marcas das garras eram profundas, rasgando a pele e a carne. Sangue escorria devagar, tingindo a terra seca de vermelho escuro. Ela precisava de ajuda, precisava rápido. Tirei minha camisa. Estava suja, ensopada de suor e poeira, mas era o que eu tinha. Rasguei uma tira larga da barra e amarrei em volta do braço dela, apertando o suficiente para estancar o sangue sem cortar a circulação. Ela gemeu baixinho, nem abriu os olhos, mas fez um som de dor. De vida ainda resistindo. Aguenta, moça, só aguenta mais um pouco, eu vou te tirar daqui. Minha voz saiu rouca, cansada, mas firme, porque eu precisava acreditar naquilo que estava dizendo. Olhei para o bebê. Ele tinha parado de chorar. Isso me apavorou mais do que o choro. Peguei a cesta com cuidado, trouxe para perto, toquei o rostinho dele. Ainda estava quente, quente demais. A respiração curta, os lábios rachados, desidratado, faminto, lutando para continuar. Calma, pequeno, calma. Já vamos sair daqui. Mas como? Olhei para o cavalo. Ele continuava a uns 10 metros, inquieto, relinchando baixo, mexendo as patas. Não ia aguentar os 3. Não daquele jeito. E mesmo que aguentasse o peso, como eu ia segurar a mulher desacordada, a cesta com o bebê e ainda guiar o animal? Pensei rápido, o cérebro acelerado, buscando soluções onde não parecia haver nenhuma. A fazenda ficava a uns 40 minutos dali. 40 minutos de cavalo, no passo normal. Mas carregar peso, com o bicho cansado e nervoso, ia demorar mais. 1 hora, talvez mais. E eu não sabia quanto tempo a mulher tinha. Não sabia quanto tempo o bebê tinha. Não sabia quanto tempo eu tinha antes da onça voltar. Respirei fundo. Fechei os olhos por 1 segundo. 2. Tentei pensar. Tentei planejar. Então lembrei. A uns 5 quilômetros dali, sentido oposto à fazenda, tinha uma casa. Uma casinha simples de um casal de velhos que eu conhecia de vista. Seu Valdir e Dona Aparecida. Gente boa, gente simples. Ele tinha uma caminhonete velha. Eu já tinha visto. 5 quilômetros era perto. Era possível. Mas significava deixar a mulher e o bebê ali, sozinhos, por pelo menos 25 minutos. Olhei para o mato de novo, procurei movimento, som, qualquer sinal, nada, mas isso não significava nada. Onça era silenciosa, paciente, podia ficar horas parada, invisível, esperando o momento certo. Não podia deixar eles ali, então tinha que ser do outro jeito. Tinha que levar os 2 comigo, de algum jeito. Levantei e fui até o cavalo. Ele recuou um pouco quando me aproximei, mas aceitou o toque. Passei a mão no pescoço dele, acalmando. Vai ter que aguentar, velho. Vai ter que ser forte por mim hoje. Ele bufou. Balançou a cabeça, mas ficou. Voltei até a mulher. Respirei fundo. Passei os braços por baixo dela e ergui. Era leve, assustadoramente leve. Dava para sentir os ossos sob a pele fina. Quanto tempo ela tinha ficado sem comer? Quanto tempo tinha andado antes de desmaiar ali? Levei ela até o cavalo. Foi difícil. Meus braços tremiam com o esforço, não pelo peso, mas pela tensão de tudo. Consegui colocá-la atravessada no lombo do cavalo, a barriga apoiada na sela, as pernas penduradas de um lado, os braços do outro. Não era confortável, mas ia ter que servir.
Peguei a corda que estava amarrada na sela. Passei por baixo da barriga do cavalo e amarrei ao redor da cintura dela, só para garantir que não ia cair. Apertei devagar, tomando cuidado. Ela gemeu de novo, mais alto dessa vez, como se estivesse sentindo, mesmo desacordada. Desculpa, moça. Desculpa, mas é o jeito. Voltei correndo até a cesta. Peguei o bebê. Ele abriu os olhinhos. Pequeninos, assustados. Encontrou meu rosto e ficou olhando, sem entender, sem saber. Segurei ele contra o peito, com um braço só, forte, firme. Ele era tão pequeno, tão frágil, cabia inteiro no meu antebraço. Você vai ficar comigo, tá ouvindo? Bem pertinho, não vou te soltar. Peguei a cesta com a outra mão, voltei até o cavalo, joguei a cesta no chão. Já não servia para nada mesmo. Subi na sela com dificuldade, segurando o bebê firme contra mim. Ele choramingou baixinho, um som miúdo, perdido. Ajeitei ele no braço esquerdo. Peguei a rédea com a direita. A mulher estava atravessada logo à frente, respirando fraco, o corpo mole balançando de leve. Anda, velho. Devagar. Bem devagar. O cavalo deu o primeiro passo, hesitante, sentindo o peso diferente. Mas obedeceu. Sempre obedecia. Comecei a subir a estrada de volta, na direção da fazenda. Cada passo parecia levar uma eternidade. O sol já estava quase sumindo atrás das árvores. A luz ficava alaranjada, depois vermelha, depois roxa. As sombras cresciam, engolindo a estrada, engolindo a mata. O silêncio voltou, mas era diferente agora. Não era mais aquele silêncio de antes, pesado, ameaçador. Era um silêncio de espera, de respeito, como se a natureza estivesse assistindo, testemunhando. Olhei para o bebê no meu braço. Ele tinha fechado os olhos. Não sei se dormiu ou se desmaiou de exaustão, mas a respiração continuava, curta, irregular, mas continuava. Aguenta, pequeno, só aguenta. A cada minuto que passava, eu olhava para trás, para frente, para os lados, esperando ver a onça, esperando ouvir o rugido, mas nada acontecia. Só o som dos cascos do cavalo na terra, só o vento nas árvores, só o meu coração batendo descompassado. Pensei nos macacos, naquele sacrifício que eu tinha visto. Um deles tinha morrido, morrido de verdade, para dar tempo, para dar chance. E os outros tinham lutado sabendo que podiam morrer também. Por quê? Não fazia sentido. Animais não fazem isso. Não se sacrificam por estranhos. Não arriscam a vida sem motivo. Mas eles tinham feito. E quanto mais eu pensava, mais sentia que tinha algo ali, algo maior. Algo que eu não conseguia entender, mas que estava presente. Como se aquele encontro não fosse acaso. Como se tudo tivesse sido preparado. Sacudi a cabeça. Não era hora para filosofia. Era hora de agir. A fazenda começou a aparecer no horizonte. As luzes fracas da varanda acesas. Eu sempre deixava acesas, para não voltar para o escuro completo, para não sentir o vazio da casa tão forte. Mas hoje aquelas luzes pareciam diferentes. Pareciam um farol, uma promessa, um porto seguro depois da tempestade. Cutuquei o cavalo de leve. Ele acelerou um pouco, não muito, mas o suficiente. Quase lá, velho, quase. Entramos no terreiro da fazenda. O cavalo parou sozinho, cansado, ofegante. Desci com dificuldade, ainda segurando o bebê. Coloquei ele no chão por um segundo, em cima de um pano limpo que peguei no varal. Ele gemeu, mas não chorou. Desamarrei a corda que segurava a mulher. Ergui ela com cuidado. Pesei. Leve demais. Carreguei até a casa. Subi os 3 degraus da varanda. Empurrei a porta com o ombro. A sala estava como eu tinha deixado de manhã. Vazia. Silenciosa. A cadeira de balanço parada. A mesa com uma xícara suja. O relógio de parede marcando o tempo que não para ninguém. Levei a mulher até o quarto. O único quarto que eu não usava. O que tinha sido dela, da minha mulher. Coloquei ela na cama com cuidado.
A cama que tinha ficado vazia tanto tempo, que juntava poeira, que eu evitava olhar. Mas hoje ela tinha propósito de novo. Corri até a cozinha, peguei água, panos limpos, voltei para o quarto. Comecei a limpar o braço ferido dela. O sangue já tinha secado um pouco. As marcas eram feias, profundas, mas não tinham pegado nada vital. Com sorte, não ia infeccionar. Com sorte, ela ia sobreviver. Limpei com cuidado. Ela gemeu, virou a cabeça, mas não acordou. Depois de limpar e enfaixar direito, fui buscar o bebê. Ele ainda estava no pano, quieto demais. Trouxe ele para dentro. Peguei uma bacia com água morna. Limpei o rostinho dele, as mãozinhas, tirei a roupa suja, enrolei ele num pano limpo e seco. Ele abriu os olhos, me olhou e, pela primeira vez, fez um som que não era de dor, um chorinho, baixinho, como se estivesse dizendo, eu ainda estou aqui. Segurei ele contra o peito. Senti o calor pequenino dele, o coração batendo, a vida insistindo. E ali, naquela casa que tinha sido tão vazia, tão silenciosa, tão morta por tanto tempo, eu senti algo que não sentia fazia anos. Propósito. Olhei para a mulher na cama, para o bebê nos meus braços, e soube que minha vida tinha acabado de mudar, para sempre. A noite caiu pesada sobre a fazenda. Não era aquela noite tranquila que eu conhecia. Não era o silêncio costumeiro que me acompanhava todas as madrugadas. Aquele silêncio que eu tinha aprendido a carregar como um casaco velho. Desconfortável, mas familiar. Essa noite era diferente. Tinha peso, tinha presença, tinha vidas dependendo de mim dentro dessa casa. Acendi todas as lamparinas que tinha, uma na sala, duas na cozinha, uma no corredor, outra no quarto onde a mulher dormia ou desmaiava, eu não sabia ao certo. A luz fraca dançava nas paredes, criando sombras que se mexiam como se estivessem vivas. Mas eu precisava da luz, precisava afastar a escuridão, precisava me sentir menos sozinho naquilo tudo. O bebê estava comigo na cozinha. Tinha improvisado uma cama para ele numa caixa de madeira forrada com panos limpos. Coloquei a caixa em cima da mesa, perto de mim, onde eu podia ver, onde eu podia vigiar. Ele dormia agora, um sono leve, agitado, interrompido por pequenos gemidos. A respiração ainda curta. Mas estava vivo. Isso era o que importava. Eu sentado na cadeira, olhando para ele, sem saber direito o que fazer. Não entendia de bebê. Nunca tinha entendido. Minha mulher e eu nunca tivemos filhos. Ela queria. Eu também queria. Mas não veio. E depois que ela se foi, a possibilidade foi junto. Ficou só o vazio. E agora, de repente, sem aviso, sem preparo, eu tinha uma criança ali. Pequena, frágil, dependendo de mim. Levantei. Fui até a despensa. Procurei algo que pudesse servir. Leite eu não tinha. Leite de vaca tinha, mas eu sabia que não era igual. Sabia que podia fazer mal. Tinha um pouco de farinha, açúcar, café. Nada que servisse para beber. Voltei para a cozinha. Olhei para ele de novo, dormindo. Mas por quanto tempo? E quando acordasse, ia chorar. Ia pedir comida, ia precisar. E eu não ia ter o que dar. O desespero começou a apertar. Respirei fundo. Tentei pensar. Tentei organizar. Primeiro a mulher. Tinha que ver como ela estava. Peguei a lamparina e fui até o quarto. Ela continuava na mesma posição, deitada de lado, o braço enfaixado sobre o peito. A respiração era mais forte agora, mais regular. Sinal bom. Aproximei a luz. Olhei o rosto dela pela primeira vez com atenção. Era jovem. Muito jovem. Não devia ter mais que 20 e poucos anos. A pele morena, queimada do sol. O cabelo preto, embaraçado, grudado na testa com suor seco. O rosto magro, os ossos marcados. Olheiras fundas, lábios rachados. Parecia quem tinha passado fome. Quem tinha andado demais. Quem tinha fugido de algo ou de alguém. Molhei um pano com água fresca. Limpei o rosto dela. Devagar, com cuidado, ela se mexeu. Fez um som baixinho, mas não acordou. Quem é você, moça? Sussurrei.
De onde você veio e o que estava fazendo sozinha naquela estrada com um bebê? Não houve resposta, só o silêncio e as perguntas que ficavam ecoando na minha cabeça. Olhei para o braço enfaixado. O sangue tinha parado. Bom sinal. Mas tinha que vigiar. Infecção em ferida de garra era comum, perigosa. Eu já tinha visto gente perder braço, perder vida. Voltei para a cozinha. O bebê continuava dormindo. Sentei de novo. Olhei para a porta, para a janela, para o escuro lá fora. A onça ainda estava lá. Eu sabia. Sentia. Levantei. Tranquei a porta da frente. Empurrei a mesa velha na frente, como barricada. Fui nas janelas. Fechei todas. Tranquei. Não era muito. Não ia segurar um bicho daquele tamanho se ela realmente quisesse entrar. Mas me fazia sentir melhor. Me fazia sentir que eu estava fazendo algo. Voltei para a cozinha, peguei a espingarda velha que ficava pendurada na parede. Meu pai tinha deixado. Eu raramente usava, mas estava lá. Conferi. 2 balas, só 2. Ia ter que ser o bastante. Coloquei a espingarda apoiada na parede perto da mesa, ao alcance da mão. Sentei de novo. O relógio de parede marcava 9 e pouco. A noite mal tinha começado. Pela frente, tinha muitas horas ainda. Muitas horas de vigília. De espera, de medo, olhei para o bebê. Tão pequeno, tão inocente, não tinha escolhido nada daquilo. Tinha apenas nascido. E agora estava ali, no meio do nada, na casa de um estranho, sem mãe acordada, sem comida, sem nada. Mas tinha uma coisa. Tinha alguém disposto a proteger. Nem que custasse tudo. O bebê se mexeu, gemeu, abriu os olhinhos, me olhou e começou a chorar. Não era choro alto, era um choro fraco, cansado, faminto. Levantei rápido, peguei ele no colo, segurei contra o peito, balançando devagar. Calma, pequeno, calma. Eu sei que você está com fome. Eu sei. Mas o que eu ia fazer? Pensei rápido. Leite eu não tinha, mas tinha água. Água limpa. E tinha açúcar. Podia fazer uma água açucarada. Não era o ideal, mas ia dar energia. Ia acalmar a fome por um tempo. Coloquei ele de volta na caixa. Fui até o fogão. Esquentei um pouco de água. Não muito, só o suficiente para ficar morna. Coloquei numa caneca, misturei uma colher de açúcar, mexi bem. Mas como dar? Ele era pequeno demais para beber de caneca, precisava de mamadeira, e eu não tinha. Olhei ao redor, procurando, pensando. Então vi, um pano limpo, dobrado no varal. Peguei, molhei a ponta no líquido açucarado, levei até a boca do bebê. Encostei de leve, ele sentiu. Começou a chupar, fraco no começo, depois com mais força. Continuei, molhando o pano, dando para ele, devagar, com paciência. Não era muito, mas era algo. E ele aceitou. Chupou até não ter mais. Então fechou os olhinhos. E dormiu de novo. Segurei ele por mais um tempo, só olhando, sentindo o peso pequenino dele nos meus braços. O calor, a respiração. E me lembrei. Lembrei de quando minha mulher segurava os bebês dos outros, nos batizados, nas festas, como ela sorria, como os olhos dela brilhavam, como ela dizia, um dia vai ser nosso, mas o dia nunca veio. Pisquei rápido, afastando a lembrança, afastando a dor. Coloquei o bebê de volta na caixa, cobri ele com um paninho leve, sentei e esperei. As horas passavam devagar, muito devagar, como se o tempo tivesse engrossado, cada minuto pesando como pedra. Meia-noite passou, depois 1 da manhã, 2. Eu não dormia, não podia dormir. Ficava ali, sentado, escutando os sons da noite, o vento, o ranger da madeira velha da casa, o canto distante de uma coruja e, às vezes, bem baixinho, quase imperceptível, um som que fazia meu corpo inteiro gelar. Passos pesados, medidos, do lado de fora. Levantei devagar. Peguei a espingarda. Fui até a janela. Olhei pela fresta das tábuas. Não vi nada, só a escuridão.
só as sombras das árvores se mexendo com o vento. Mas eu sabia. Ela estava lá, rondando, esperando. Fiquei parado, espingarda firme nas mãos, coração disparado, suor escorrendo pelas costas mesmo com o frio da madrugada. Os passos continuaram, lentos, circulando a casa, testando, procurando entrada. Ela parou na porta da frente. Eu sabia porque ouvi. Ouvi o cheiro, o fungar, o som baixo, gutural. Não vai entrar aqui, sussurrei. Não enquanto eu tiver fôlego. Silêncio. Depois o som de algo arranhando a madeira, de leve, quase casual. Um aviso. Fiquei parado, respiração presa, dedo no gatilho. Então ela se afastou, os passos sumiram e o silêncio voltou. Mas eu sabia que ela não tinha ido embora, só tinha recuado. Por enquanto. Voltei para a cozinha, larguei a espingarda na mesa, passei a mão no rosto, suor frio, mãos tremendo. Olhei para o bebê, ainda dormindo, alheio a tudo. Olhei para o corredor, para o quarto onde a mulher descansava, e senti o peso absurdo de 2 vidas nas minhas mãos, 2 vidas que eu mal conhecia, que tinham aparecido do nada, mas que agora eram minha responsabilidade. Sentei de novo, encostei a cabeça na parede, fechei os olhos, só por um segundo, e foi nesse segundo que ouvi um som vindo do quarto, um gemido, mais alto, mais claro. Levantei num pulo, peguei a lamparina, corri até lá. A mulher estava se mexendo, virando a cabeça de um lado para o outro, os lábios se movendo, murmurando algo que eu não conseguia entender. Aproximei, ajoelhei ao lado da cama. Moça, você está me ouvindo? Ela abriu os olhos, de repente, assustada, perdida, os olhos arregalados, procurando, tentando entender onde estava. Então me viu e gritou. Não foi um grito alto, foi um grito de pavor, de desespero. Tentou se levantar, tentou se afastar, mas o corpo não obedeceu. Caiu de volta na cama, gemendo de dor. Ah, calma, calma, moça, eu não vou te machucar. Ela me olhava com terror puro, tentando raciocinar, tentando lembrar. O bebê... A voz saiu rouca, quebrada. Cadê meu bebê? Tá aqui, tá seguro, tá bem. Onde? Onde ele tá? Na cozinha, dormindo. Eu vou buscar. Só acalma, por favor. Corri até a cozinha. Peguei a caixa com o bebê. Voltei rápido. Ela tentou se sentar. Conseguiu dessa vez. As costas apoiadas na parede. O braço ferido junto ao corpo. O rosto pálido. Mas os olhos fixos na caixa. Coloquei a caixa ao lado dela, no colo. Ela olhou, viu o bebê e desabou. Começou a chorar. Um choro profundo, de alívio, de dor, de exaustão. Tocou o rostinho dele com a mão trêmula. O bebê abriu os olhos, viu ela e fez um barulhinho pequeno, como se reconhecesse. Meu filho, meu filhinho. Ela segurou ele contra o peito, mesmo doendo, mesmo sem forças. Segurou como quem segura a própria vida. E chorou. Chorou tanto que eu senti um aperto no peito. Fiquei ali, de pé, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Depois de um tempo, ela levantou o olhar para mim, os olhos vermelhos, inchados, mas gratos. Obrigada, sussurrou. Obrigada por salvar ele, por salvar a gente. Não consegui responder. Só acenei com a cabeça. Ela olhou ao redor, pro quarto, pra casa. Onde eu tô? Na minha fazenda, uns 40 minutos da estrada onde eu achei vocês. A onça. O pânico voltou aos olhos dela. A onça. Ela não tá mais aqui. Eu afugentei. Você tá segura. Ela respirou fundo, tentando acreditar, tentando confiar. Eu lembro dos macacos lutando. Foi. Eles lutaram. Deram tempo para eu chegar. Eles salvaram a gente. Salvaram. Silêncio. Ela olhou para o bebê de novo. Acariciou a cabecinha dele. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só precisa descansar. E melhorar. O braço tá feio,
Mas vai sarar. Ela assentiu, cansada demais para falar mais. Como é seu nome? Perguntei. Helena. E o bebê? Miguel. Helena e Miguel, repeti. Pode ficar aqui o tempo que precisar, até melhorar, até decidir o que fazer. Ela me olhou, uma pergunta nos olhos. Por quê? Por que você está fazendo isso? Não soube responder. Não tinha resposta pronta, só dei de ombros. Porque era o certo, e era. Era simples assim. Era o certo. E às vezes, na vida, a gente tem que fazer o certo mesmo sem entender por quê. Mesmo sem saber o que vem depois. Helena fechou os olhos, recostou na parede, seguindo Miguel contra o peito, e ali, naquele quarto que tinha sido túmulo de memórias, naquela casa que tinha sido vazia por tanto tempo, havia vida de novo. Respiração, calor, propósito, e enquanto o amanhecer se aproximava, lento mas certo, eu senti algo mudar dentro de mim. Algo que eu nem sabia que estava quebrado, começando, finalmente, a se juntar de novo. O amanhecer chegou devagar, tingindo o céu de rosa e laranja. A luz entrou pelas frestas das janelas, desenhando linhas finas no chão de madeira. Eu ainda estava sentado na cadeira da cozinha, a espingarda apoiada nas pernas, os olhos ardendo de sono não dormido. Mas não podia dormir. Não enquanto aquela onça estivesse por perto. Não enquanto duas vidas dependessem de mim. O bebê, Miguel, tinha acordado 2 vezes durante a madrugada, chorando baixinho, faminto. Eu tinha repetido o processo da água açucarada, molhando o pano, dando para ele chupar. Não era suficiente, eu sabia, mas mantinha ele vivo. E era isso que importava agora. Helena tinha dormido. Um sono pesado, de exaustão completa. Eu tinha ido verificar algumas vezes. A respiração estava regular. O braço não sangrava mais. Bons sinais. Levantei da cadeira. O corpo protestou. As costas doíam. As pernas estavam duras. Tinha 50 e poucos anos nas costas, mas naquela manhã me sentia com 80. Fui até a janela. Abri a fresta de uma tábua. Olhei lá fora. O dia estava nascendo limpo. O céu azul claro, sem nuvens, o sol ainda baixo, dourado, iluminando o pasto onde meu gado pastava tranquilo. As árvores balançavam de leve com a brisa da manhã. Tudo parecia normal, tudo parecia em paz. Mas eu olhei para o chão, para o terreiro na frente da casa, e vi pegadas, grandes, fundas, marcadas na terra, circulando a casa, parando em cada porta, cada janela, testando, procurando. Senti um frio na espinha. Ela tinha ficado ali a noite inteira, rondando, esperando, e só tinha ido embora quando o sol começou a nascer. Onça não gosta de luz do dia, não quando tem gente por perto. É bicho da sombra, da escuridão. Mas isso não significava que tinha desistido. Significava apenas que ia voltar quando o sol se pusesse de novo. E eu precisava estar pronto. Tranquei a janela de novo. Fui até a cozinha. Acendi o fogão a lenha. Coloquei água para ferver. Precisava de café. Precisava de algo para me manter acordado, para me manter funcionando. Enquanto a água esquentava, ouvi um som vindo do quarto. O bebê chorando. Peguei a caixa, levei para a cozinha. Miguel estava acordado, o rostinho vermelho, os punhos cerrados. Chorava com mais força hoje, sinal de que estava recuperando, mas também sinal de que a água açucarada não ia mais segurar. Ele precisava de leite, leite de verdade. Pensei nas vacas. Tinha 3 no pasto. 2 estavam no cio, mas uma estava dando leite. Pouca coisa, mas dava. Podia tentar. Podia ordenhar um pouco. Ferver bem, ver se o bebê aceitava. Mas antes precisava ver Helena, ver como ela estava, se tinha piorado durante a noite. Deixei Miguel na caixa. Fui até o quarto. Helena estava acordada, sentada na cama, as costas apoiadas na parede, o rosto ainda pálido, mas os olhos mais vivos, mais presentes. "Bom dia", disse baixinho. Ela virou a cabeça, me viu.
Tentou sorrir, mas foi mais uma careta de dor. Bom dia. Como você tá? Doendo, mas viva. Aproximei. Olhei para o braço enfaixado. Posso ver? Ela hesitou, depois assentiu. Desamarrei o pano com cuidado. A ferida estava feia, inchada, vermelha nas bordas, mas não tinha pus, não tinha cheiro ruim, ainda não tinha infeccionado. Vou limpar de novo, vai doer. Tudo bem. Fui buscar água limpa, pano novo. Voltei. Limpei devagar, tentando ser delicado. Ela mordeu o lábio, fechou os olhos com força, mas não reclamou. Depois de limpar, enfaixei de novo, mais apertado dessa vez. Precisa ficar quieta, não forçar o braço. Se não, abre de novo. Tá. Silêncio. Ela olhou para mim, uma pergunta nos olhos. Meu filho tá na cozinha, chorando, com fome. Eu posso amamentar. Ou pelo menos tentar. Não sei se ainda tenho leite. Faz dias que eu mal como. Quer tentar? Sim, por favor. Fui buscar Miguel. Trouxe ele embrulhado no pano. Coloquei no colo dela com cuidado. Helena ajeitou ele. Abriu a blusa velha e rasgada. Colocou o bebê no peito. Miguel procurou. Achou. Começou a mamar. E Helena desabou de novo. Lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto. Saí do quarto. Dei privacidade. Voltei para a cozinha. Sentei. Respirei fundo. A água tinha fervido. Preparei o café. Forte. Amargo. Do jeito que eu gostava. Tomei devagar, sentindo o calor descer, sentindo a cafeína começar a trabalhar. Olhei pela janela de novo. O dia estava claro agora, bonito. O tipo de dia que enganava, que fazia parecer que tudo estava bem. Mas não estava. Tinha uma onça lá fora. Tinha uma mulher ferida dentro de casa. Tinha um bebê faminto. E tinha eu, um velho fazendeiro que não sabia o que fazer com nada disso. Terminei o café. Levantei. Tinha trabalho a fazer. Primeiro, o gado. Precisava ver. Precisava garantir que a onça não tinha atacado durante a noite. Peguei a espingarda. Destranquei a porta. Abri devagar. O ar fresco da manhã entrou. Cheiro de terra, de capim, de orvalho. Saí. Fechei a porta atrás de mim. O terreiro estava vazio. As pegadas ainda marcadas, grandes, ameaçadoras. Segui até o pasto. O gado estava lá. Todas as cabeças. Contei. 17. Nenhuma faltando. Suspirei aliviado. Voltei para casa. Entrei. Tranquei de novo. Fui até o quarto. Bati de leve na porta. Posso entrar? Pode. Helena estava com Miguel dormindo no peito. Ela também parecia mais calma, mais descansada. Ele mamou, mamou. Pouco, mas mamou. Ainda tem um pouco de leite. Graças a Deus. Ótimo. Isso é ótimo. Silêncio. Preciso te fazer umas perguntas, disse. Se você aguentar. Ela olhou para mim, séria. Depois assentiu. De onde você veio? O que estava fazendo sozinha naquela estrada com o bebê? Helena respirou fundo. Os olhos ficaram distantes, como se estivesse voltando para um lugar que doía. Eu estava fugindo. Fugindo de quê? Do pai dele. Olhou para o bebê. Do pai do Miguel. Ele te machucava? Ela não respondeu de imediato. Só olhou para o braço enfaixado, não o ferido, o outro. E vi. Marcas velhas, roxas, amareladas, cicatrizes finas. Ele machucava. Sentia a raiva subir. Aquela raiva velha. A mesma que eu sentia quando via gente maltratando o bicho. Gente fraca que só sabia bater em quem não podia revidar. Quanto tempo você andou? 3 dias, talvez 4. Perdi a conta. Dormi no mato. Comi o que achava. Berres, frutas, pouca coisa. O Miguel chorava muito. Eu tentava acalmar, mas ele tinha fome e eu não tinha mais leite. Por que não pediu ajuda? Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Minha família... A voz falhou. Minha família morreu. Meu pai. Minha mãe, numa enchente, faz 2 anos. Sobrei só eu, aí conheci ele. Achei que ia ser diferente. Achei que ia ter alguém de novo. Mas não foi. Não foi. No começo era bom, mas depois...
Depois que eu engravidei, mudou. Ele começou a beber mais, a gritar mais, a bater. E você decidiu sair. Decidi. Uma noite, quando ele dormiu bêbado, peguei o Miguel e saí. Andei sem parar, sem olhar para trás, sem saber para onde ia. Só sabia que não podia voltar. Ele tá te procurando? Helena ficou quieta, depois assentiu devagar. Acho que sim, ele não deixa ir assim, não sem tentar buscar. Sabe o nome dele? Célio Tavares. Ele é daqui da região? É, de uma cidade pequena, uns 70 quilômetros para lá. Santa Luzia do Norte. Eu conhecia. Cidade pequena, pobre, violenta. O tipo de lugar onde a lei chegava pouco e a justiça quase nada. E se ele vier aqui? Helena me olhou, os olhos cheios de medo. Ele é perigoso, tem arma, tem amigos. E quando bebe, não pensa, só age. Então ele não pode saber que você está aqui. Não pode. Fiquei pensando, processando, planejando. Você precisa sumir, legalmente, precisa de documentos, precisa de proteção, mas isso leva tempo e agora você está ferida, não pode viajar. Eu sei. Então fica aqui, até melhorar, até a gente decidir o que fazer. Mas e se ele descobrir? Não vai descobrir. Ninguém vem aqui, ninguém sabe. E se vier, eu resolvo. Não era bravata, era promessa. Helena olhou para mim por um longo tempo, tentando decidir se podia confiar, se devia confiar. Depois assentiu. Obrigada, de novo. Para de agradecer, só descansa. Saí do quarto, fechei a porta, voltei para a cozinha, sentei, olhei para a espingarra na mesa. 2 balas, só 2. Se o Célio viesse, ia ter que ser certeiro. Mas tinha outra preocupação maior, mais imediata. A onça, ela ia voltar. Quando a noite caísse, ia voltar. E eu não podia ficar acordado para sempre. Não podia vigiar eternamente. Precisava de solução. Precisava pensar. Levantei. Fui até a varanda. Olhei para o horizonte. O dia estava lindo. O céu azul. O sol brilhando. Os pássaros cantando. Mas eu sabia que a beleza do dia era mentirosa, que a noite ia chegar e com ela o perigo. Precisava de ajuda. Pensei no seu Valdir. O velho da caminhonete morava perto. Podia ir lá, pedir ajuda, pedir para avisar alguém, mas significava deixar Helena e Miguel sozinhos, mesmo que por pouco tempo. E se algo acontecesse? Não podia arriscar. Então o que fazer? Fiquei ali, pensando, olhando, procurando respostas que não vinham, e foi aí que vi. No alto de uma árvore, perto do pasto, um macaco, sentado, quieto, olhando para casa, olhando para mim. Senti um arrepio, não de medo, de reconhecimento. Era um dos que tinha lutado. Eu tinha certeza. Olhei para ele. Ele olhou para mim. E ficamos assim, por um longo momento, 2 seres de mundos diferentes, mas conectados por algo maior, por algo que eu ainda não entendia. Então ele desceu, devagar, e sumiu no mato, mas a mensagem ficou. Nós não estávamos sozinhos, e por mais absurdo que parecesse, por mais impossível que fosse explicar, eu senti que aquilo era verdade. A mata estava assistindo, estava protegendo, e enquanto o sol subia no céu, trazendo mais um dia de calor e incerteza, eu voltei para dentro da casa, com a certeza de que, de alguma forma, a gente ia sobreviver. Tinha que sobreviver, porque agora havia algo pelo que lutar. Algo que tinha voltado para minha vida depois de tanto tempo vazia. Propósito. Os dias seguintes se arrastaram numa rotina estranha, uma rotina que eu nunca tinha experimentado. A casa que por tanto tempo foi só minha, só silêncio e solidão, agora tinha sons, tinha vida, tinha o choro do Miguel de madrugada, tinha a voz baixa da Helena pedindo água, tinha o ranger da cama quando ela se mexia, tinha passos além dos meus. E por mais cansado que eu estivesse, por mais que as noites sem dormir pesassem nos meus ossos, havia algo diferente no ar.
algo que eu não conseguia nomear, mas que sentia toda vez que entrava naquela casa. Esperança, talvez, ou propósito, ou simplesmente a sensação de que eu não estava mais sozinho. Helena melhorava devagar. O braço ainda doía, ela fazia careta toda vez que mexia, mas a infecção não veio. As marcas começavam a fechar. A pele ao redor ficava menos vermelha. Eu trocava o curativo todo dia, limpando com cuidado, usando as ervas que minha mãe me ensinou quando eu era criança. Arruda, barbatimão, folha de goiaba, coisas simples, coisas do mato, mas que funcionavam. Você entende de cura, ela disse uma manhã, enquanto eu refazia o enfaixamento. Aprendi com minha mãe. Ela dizia que a terra dá tudo o que a gente precisa. Só tem que saber olhar. Ela ainda vive? Não, faz tempo. Sinto muito. Eu também. Silêncio. O tipo de silêncio que não incomoda, que só existe entre pessoas que entendem a dor uma da outra sem precisar explicar. Miguel crescia. Não muito, mas dava para notar. O rosto estava menos cavado. As bochechas começavam a encher. Helena conseguia amamentar melhor agora que estava comendo direito. Eu fazia comida simples, arroz, feijão, ovo, às vezes uma galinha que eu abatia. Nada sofisticado. Mas era comida de verdade. Era sustância. Nunca ninguém cuidou de mim desse jeito, ela disse numa tarde, enquanto comia devagar o Miguel dormindo no colo. Desse jeito como? Com paciência, sem esperar nada em troca. Não soube o que responder. Só dei de ombros. É o certo a fazer. Nem todo mundo faz o certo. Isso era verdade. Eu sabia. Tinha visto gente virar as costas para quem precisava. Tinha visto indiferença, crueldade. O mundo estava cheio disso. Mas também tinha visto o contrário. Tinha visto os macacos se jogando contra uma onça. Tinha visto sacrifício, coragem. E isso me dizia que ainda havia bondade, ainda havia luz. A onça continuava vindo, toda noite, como um relógio. Quando o sol se punha e as sombras engoliam o mundo, ela chegava. Eu ouvia os passos, o fungar, o som das garras arranhando a madeira das paredes, testando, procurando fraqueza, mas não entrava. Não tentava de verdade. Era como se estivesse só vigiando, lembrando que ainda estava ali, que não tinha esquecido, que a caça não tinha terminado. Eu não dormia. Passava as noites sentado na cozinha, a espingarra no colo, os ouvidos atentos a cada som. Helena sabia. Ela via os olhos vermelhos de cansaço, via o jeito que eu me arrastava durante o dia. Você não pode continuar assim, ela disse. Você vai cair. Tô bem. Não tá. E quando você cair, o que a gente faz? Não tinha resposta para isso. Ela vai embora. Tentei convencer a mim mesmo. Uma hora ela vai desistir. E se não desistir? Olhei para ela, pro medo nos olhos dela, pro bebê que dormia tranquilo, alheio ao perigo. Então eu vou ter que resolver de outro jeito. Não falei qual jeito, mas os dois sabíamos. Foi no quarto dia que eu percebi algo diferente. Saí de manhã para ver o gado, como fazia todo dia. O sol mal tinha nascido. O orvalho molhava o capim. O ar estava fresco, limpo. E foi aí que vi macacos. Não eram só um ou dois. Era um grupo. O mesmo grupo, eu tinha certeza. Estavam nas árvores ao redor da casa, quietos, observando. Parei, olhei para eles, eles olharam para mim. Não se mexeram, não fugiram, só ficaram ali, como sentinelas, e eu entendi, eles estavam protegendo, do jeito deles, estavam vigiando também. Senti um arrepio, não de medo, de reverência, de algo que eu não conseguia explicar, mas que sentia fundo nos ossos. Obrigado, sussurrei. Não sei se entenderam, provavelmente não, mas parecia importante dizer. Continuei até o pasto. Conferi o gado. Todos bem. Nenhum machucado. A onça não tinha tentado atacar. Voltei para casa. Helena estava na cozinha, preparando café.
Ela conseguia se mexer melhor agora. Ainda favorecia o braço machucado, mas já conseguia fazer pequenas coisas. Tem macacos lá fora, disse. Ela olhou pela janela. Muitos. São os mesmos, os que lutaram. Como você sabe? Eu sei. Helena ficou olhando, pensativa. Acha que é coincidência? Não. Nem eu. Tomamos café juntos, em silêncio. O tipo de silêncio confortável que surge entre pessoas que estão aprendendo a confiar uma na outra. Miguel acordou chorando. Helena pegou ele. Amamentou. Eu lavei as canecas, recolhi os pratos. Pequenos gestos, pequenas rotinas, mas que faziam a casa parecer viva. Posso te fazer uma pergunta? Helena disse depois de um tempo. Pode. Por que você mora sozinho? A pergunta pegou no peito. Demorei a responder. Minha mulher morreu. Faz 4 anos. Sinto muito. Eu também. Vocês tinham filhos? Não, ela queria. Eu também. Mas não veio. E depois que ela se foi, você ficou aqui. Sozinho. Fiquei. Não tinha para onde ir. E essa terra é tudo que sobrou. Helena assentiu, entendendo sem precisar que eu explicasse mais. Deve ser difícil, ficar sozinho tanto tempo. É, mas a gente acostuma, aprende a viver com o silêncio. Mas o silêncio machuca. Olhei para ela, para os olhos que sabiam, que tinham visto dor também. Machuca, admiti. Então talvez seja bom. Não estar mais sozinho, não respondi, mas senti algo no peito, algo quente, algo que tinha esquecido como era. Gratidão, talvez, ou esperança, ou simplesmente a sensação de que talvez, só talvez, a vida ainda tinha algo bom guardado. Os dias continuaram, um depois do outro, cada um pouco mais fácil que o anterior. Helena ganhava força. Começou a ajudar mais pela casa. Cozinhava, lavava roupa, cuidava do Miguel. E aos poucos, a casa deixava de ser só minha. Começava a ser nossa. Não de um jeito romântico. Não era isso. Era diferente. Era 2 sobreviventes aprendendo a dividir o mesmo espaço, a mesma luta, o mesmo medo. E no processo, criando algo que nenhum dos 2 tinha mais. Uma família, mesmo que estranha, mesmo que improvisada. Miguel me reconhecia agora. Quando eu chegava perto, ele parava de chorar. Abria os olhinhos. Às vezes, até esboçava algo parecido com um sorriso. E toda vez que isso acontecia, eu sentia aquele aperto no peito. Aquela dor boa. De algo que poderia ter sido e nunca foi. Ele gosta de você, Helena disse uma tarde. É? É. Fica mais calmo quando você está por perto. Deve ser porque eu não falo muito. Bebê gosta de silêncio. Não é só isso. Ele sente. Sente que você é seguro. Segurei o bebê no colo. Ele era tão pequeno, tão frágil, mas também tão forte. Tinha sobrevivido a tanta coisa. Fome, frio, uma onça. E continuava ali, lutando, vivendo. Você é forte, pequeno. Sussurrei. Mais forte que muito adulto por aí. Helena sorriu. Foi a primeira vez que eu vi ela sorrir de verdade. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. Sabe, ela disse, quando eu estava naquela estrada, caída, sentindo a onça chegar, eu orei. Orei para Deus mandar alguém, qualquer um. E ele mandou você. Não foi só eu. Foram os macacos. Foram os 2. Foi tudo. Foi a mata inteira conspirando para a gente sobreviver. Fiquei olhando para ela, pro jeito que segurava o próprio braço, pro jeito que olhava pro filho, pro jeito que tinha de erguer o queixo mesmo depois de tudo que passou. Você é corajosa, disse. Não sou. Só fiz o que tinha que fazer. Isso é coragem. Fazer o que tem que ser feito mesmo com medo. Ela ficou quieta, pensando. Então você também é corajoso. Não sei. Só sei que não ia conseguir me olhar no espelho se tivesse passado direto naquela estrada. Muita gente passaria. Eu sei. Mas você não passou. Não passei. E ali, naquele momento simples, naquela conversa sem pretensão,
algo se consolidou entre nós, um respeito, uma compreensão, um laço silencioso, mas forte. À noite, a onça voltou, como sempre, mas dessa vez eu não estava sozinho na vigília. Helena ficou comigo, sentou na cozinha, o Miguel dormindo no colo, e ficou, sem falar muito, só presente. Não precisa ficar acordada, disse. Você fica, eu fico. Você precisa descansar, precisa se recuperar. E você não precisa fazer tudo sozinho. Não insisti, porque ela tinha razão, e porque no fundo era bom não estar sozinho naquelas horas compridas da madrugada. Ouvimos os passos, o fungar, o arrastar das garras. Helena ficou tensa, apertou o Miguel contra o peito. Ela vai entrar? Não, não vai. Como você sabe? Porque se fosse entrar, já tinha entrado. Não era lógica perfeita, mas era o que eu tinha. Os sons continuaram por um tempo, depois pararam, e o silêncio voltou. Ela está esperando, Helena sussurrou. Esperando o quê? Não sei, mas está esperando. E naquele silêncio pesado da madrugada, com a lua brilhando lá fora e as sombras dançando nas paredes, eu soube que ela tinha razão. A onça não tinha desistido. Estava só adiando, planejando, esperando o momento certo, e quando esse momento chegasse, eu ia ter que estar pronto, porque não era mais só sobre mim, era sobre eles, sobre Helena, sobre Miguel, sobre essa família estranha que a vida tinha colocado nas minhas mãos. E eu não ia decepcionar, não ia soltar, não ia recuar, mesmo que custasse tudo. Olhei para Helena. Ela tinha fechado os olhos, mas não dormia. Só descansava, confiando que eu ia proteger. Olhei para o Miguel, dormindo tranquilo, inocente, alheio ao perigo, e jurei, ali mesmo, em silêncio, para mim mesmo, para Deus, para quem estivesse ouvindo, que ia manter eles seguros. Não importava o preço. Foi na 7ª noite que tudo mudou. O dia tinha sido quente, sufocante. Daqueles dias em que o ar parece parar, em que nem o vento se mexe, em que até os bichos ficam quietos procurando sombra. O céu estava carregado desde a tarde. Nuvens pesadas e escuras se acumulando no horizonte, prometendo tempestade, mas sem entregar. Helena estava melhor, muito melhor. O braço ainda doía, ela ainda fazia careta quando mexia, mas já conseguia fazer quase tudo. Tinha até começado a sair na varanda, sentando na cadeira de balanço velha que minha mulher gostava, embalando o Miguel enquanto olhava para o horizonte. Vai chover, ela disse no fim da tarde, olhando para o céu. Vai, e forte. Faz tempo que não vejo chuva de verdade. Aqui quando chove, chove para valer. A terra bebe tudo de uma vez. Ela ficou quieta, balançando devagar, o Miguel mamando tranquilo. Sabe, começou a voz baixa, eu não sei como vou te pagar por tudo isso. Já falei, não tem que pagar nada, mas tem. Você me salvou, salvou meu filho, nos acolheu, cuidou da gente como se fosse família. A palavra ficou suspensa no ar. Família, pesada, significativa. É porque são, respondi, surpreso com minha própria sinceridade. Nesse tempo que vocês estão aqui, essa casa voltou a ser casa, e não só um lugar onde eu durmo. Helena me olhou, os olhos brilhando, não de tristeza, de outra coisa. Obrigada, sussurrou, por me deixar ficar, por não perguntar demais, por só estar aqui. Não tem que agradecer, mas ela já tinha voltado a olhar para o horizonte, para o céu carregado, para o mundo que se preparava para a tempestade. A noite caiu rápido, mais rápida que o normal. As nuvens tamparam as últimas faixas de luz, mergulhando tudo numa escuridão profunda. Nem lua tinha, nem estrelas, só o preto absoluto, pesado, opressivo. Acendi as lamparinas, todas. Deixei a casa iluminada. Não sei porquê. Talvez instinto, talvez medo, mas queria luz. Precisava de luz. Helena colocou Miguel para dormir mais cedo.
Ele tinha mamado bem, estava satisfeito, caiu no sono rápido. Ela voltou para a cozinha, onde eu estava preparando café. Vai ficar acordado de novo? Vou. Ela vem todo dia, já faz uma semana. E não fez nada. Não tenta entrar de verdade, talvez tenha desistido. Onça não desiste, só espera. Espera o quê? Olhei para ela, para os olhos cansados, para o medo que morava lá no fundo, mesmo quando ela tentava esconder. O momento certo. Um trovão ribombou ao longe, grave, profundo, sacudindo o chão. Helena estremeceu. Não gosto de tempestade. Passa rápido. E a terra precisa. Outro trovão. Mais perto, mais alto. E então começou. A chuva chegou de repente, violenta, furiosa, batendo no telhado de zinco com força ensurdecedora, batendo nas janelas, no chão, nas árvores, um barulho tão alto que mal dava para ouvir qualquer outra coisa. Helena cobriu os ouvidos. Eu fui até a janela, olhei lá fora. Não dava para ver nada, só água. Cortinas de água caindo do céu. Relâmpagos rasgando a escuridão por segundos breves, iluminando o mundo em flashes brancos e cegantes. É forte mesmo? Helena gritou por cima do barulho. Falei que era. Voltei para a mesa. Sentei. Tomei o café. Tentei me acalmar. Mas tinha algo errado. Algo no ar. Uma tensão que não era só da tempestade. Helena sentiu também. Vi nos olhos dela. No jeito que mexia as mãos. No jeito que olhava para a porta. Para a janela. Para o corredor onde o Miguel dormia. O que foi? Te perguntei. Não sei, só sinto algo estranho. Eu também sentia. Um peso no peito, um aperto, como se algo estivesse prestes a acontecer. Levantei, peguei a espingarda, conferi de novo. 2 balas, ainda só 2. Vai ver, é só a tempestade deixando a gente nervoso. Tentei convencer a mim mesmo. Talvez, mas nenhum dos dois acreditou. A chuva continuou, implacável, violenta. Os trovões sacudiam a casa. Os relâmpagos pintavam tudo de branco por segundos, antes de mergulhar tudo em escuridão de novo. Foi num desses relâmpagos que eu vi, pela fresta da janela, por uma fração de segundo, uma sombra, grande, baixa, colada na parede externa da casa. Meu sangue congelou. Ela tá aqui, sussurrei. O quê? A onça. Tá aqui. Helena levantou num pulo, o rosto pálido, as mãos tremendo. Tem certeza? Tenho. Outro relâmpago. Eu vi de novo, mais clara dessa vez, a forma inconfundível. O corpo musculoso, a cabeça baixa, avançando devagar, testando a parede, as janelas. Ela vai entrar. A voz de Helena quase sumiu no barulho da chuva. Não sei. Apertei a espingarra, as mãos suando, o coração disparado. A onça continuou circulando. Eu acompanhava pelos sons, pelas sombras, pelos relâmpagos que mostravam pedaços dela. Um segundo ali, um segundo acolá. Ela estava testando, procurando. Com mais determinação dessa vez. Com mais foco. Porque hoje, Helena sussurrou. Porque ela está diferente hoje. A tempestade, ela sabe que a gente está distraído, que os sons estão mascarados, é o momento dela. O que a gente faz? Fica perto de mim, e se eu mandar você correr para o quarto e trancar a porta, você corre, não pensa, não hesita, só pega o Miguel e corre. E você? Eu seguro ela. Com 2 balas? Com o que for preciso. Outro trovão. Mais forte que todos os outros. A casa inteira tremeu. Então, no silêncio breve que veio depois, antes do próximo estrondo, eu ouvi um som diferente, de madeira sendo testada, de peso sendo aplicado, na porta dos fundos, a que dava para a área de serviço, a que eu raramente usava. Olhei para Helena, ela tinha ouvido também. Ela está tentando entrar, sussurrei. Deus do céu, vai pro quarto, agora. Mas e você? Vai! Helena correu, entrou no quarto. Ouvi a porta trancar. Fiquei sozinho na cozinha, a espingarda firme nas mãos.
O coração batendo tão forte que doía. O som continuou, arranhando, empurrando, testando. A porta era velha, a madeira estava seca, rachada em alguns lugares. Não ia segurar muito se ela realmente decidisse entrar. Me posicionei, de frente para a porta dos fundos, a uns 5 metros de distância, distância suficiente para mirar, para atirar, mas não para errar, porque eu só tinha 2 chances. A chuva batia, os trovões explodiam, os relâmpagos iluminavam tudo em flashes cegos. E naquele caos de som e luz, a porta cedeu. Não quebrou completamente, mas abriu uma fresta grande o suficiente. E pela fresta eu vi o focinho, os bigodes, os olhos amarelos brilhando na escuridão, fixos em mim. Ela tinha entrado. Ergui a espingarda, mirei, o dedo no gatilho, as mãos tremendo, mas firmes. Sai daqui, falei alto. Sai ou eu atiro. A onça não se mexeu, só olhou, avaliando, decidindo. Então empurrou mais. A fresta aumentou. O corpo começou a passar. Sai! Nada! Ela entrou. Completamente. O corpo enorme, molhado de chuva, os músculos tensos. Entrou devagar, sem pressa, confiante, porque sabia que eu estava sozinho, que eu tinha medo, que eu era só um homem velho com uma arma velha. Mas ela não sabia de uma coisa, que eu tinha algo para proteger, algo mais importante que minha própria vida. Última chance, avisei. Sai ou eu atiro. A onça rosnou, baixo, grave, um som que vinha das entranhas, um aviso, uma promessa. E então avançou, rápida, muito rápida. Atirei, o tiro explodiu na cozinha, ensurdecedor, a fumaça subiu, o cheiro de pólvora queimada encheu o ar. Acertei, no ombro, vi o sangue, vi ela cambalear, mas não caiu, não parou, rosnou mais alto, furiosa agora, ferida, perigosa, e continuou vindo, rearmar, rápido, segunda bala, última bala, mirei de novo. Ela pulou, atirei no ar, o tiro pegou o peito, vi o impacto, vi o sangue explodir. Ela caiu, no chão, a poucos metros de mim, mas se mexia, ainda se mexia, tentando levantar, tentando continuar. Larguei a espingarra, peguei a faca da mesa, grande, pesada, de cortar carne. A onça levantou a cabeça. Rosnou, fraca agora, mas ainda viva, ainda lutando. E eu soube que ia ter que terminar de perto, corpo a corpo. Respirei fundo, apertei a faca. Dei um passo, foi quando a porta da frente explodiu. Não a onça, outra coisa. Um homem, encharcado, bêbado, segurando uma espingarda. Helena, ele berrou. Sei que você tá aqui. Célio, o pai do Miguel, o homem que ela fugia, tinha achado, tinha descoberto e tinha vindo buscar. Ele me viu, viu a onça no chão, viu o sangue, viu a faca na minha mão. Quem é você, velho? Sai daqui, falei. Sai antes que se arrependa. Cala a boca. Eu vim buscar o que é meu. Ela não é sua. Nunca foi. Ela é minha mulher e aquele bebê é meu filho. E vou levar os dois, nem que seja à força. Ele ergueu a espingarda. Apontou para mim. E naquele momento, com a onça agonizando no chão, com a tempestade rugindo lá fora, com o homem bêbado apontando uma arma para mim, eu soube que aquela noite ia decidir tudo. Vida ou morte, liberdade ou prisão, família ou solidão. Última vez, avisei. Abaixa essa arma e sai. Ele riu. Um riso embriagado, cruel. Ou o quê, velho? Você vai fazer o quê? A onça rosnou, fraca, agonizante. Célio olhou para ela, depois para mim, e seu dedo começou a apertar o gatilho. Foi quando Helena apareceu. Na porta do corredor, sem o Miguel, só ela. Para, Célio! Ele virou. Viu ela. O rosto se contorceu. Sua vadia. Eu sabia que você tinha arrumado outro. Não é assim. Não mente para mim. Ele virou a arma. Não para mim, para ela. E o mundo desacelerou.
Vi o dedo apertando, vi o cano apontado, vi Helena congelada de medo e me joguei entre ele e ela, sem pensar, sem calcular, só sabendo que não podia deixar. Não podia perder mais alguém. O tiro explodiu. Senti o impacto no ombro. Ardendo, queimando, rasgando. Caí, mas na queda girei, a faca ainda na mão. E acertei, nas pernas dele, profundo, cortando. Célio gritou. Caiu também. A espingarra escapou da mão. Helena correu, pegou a arma, apontou para ele. Não se mexe, ela chorava. Não se mexe ou eu atiro. Eu estava no chão, sangrando, a visão embaçada, a dor pulsante, mas vivo, ainda vivo. A onça tinha parado de se mexer, morta finalmente. Célio gemia, segurando a perna cortada, sangrando tanto quanto eu. E Helena de pé, forte, firme, segurando a arma, protegendo. Acabou, ela disse. Acabou, Célio. Nunca mais vai encostar na gente. Os trovões continuavam. A chuva continuava. Mas dentro da casa, naquele momento, tudo tinha mudado. A noite tinha decidido. E nós tínhamos sobrevivido. A dor no meu ombro era como fogo. Como se alguém tivesse enfiado brasa viva na carne e deixado queimando. Tentei me levantar e o mundo girou. As pernas não obedeciam. O chão parecia estar se mexendo embaixo de mim. Oh, fica quieto! Helena largou a espingarra e correu até mim. Não tenta se levantar. Ela rasgou minha camisa. Vi o buraco. Vi o sangue. Muito sangue. Escorrendo, pingando, formando uma poça vermelha no chão de madeira. Passou direto, ela disse, a voz trêmula, mas focada. A bala atravessou. Não tá presa. Isso é bom. Péssimo, mas bom. Não fazia sentido, nada fazia sentido, mas eu confiei nela. Célio gemia no chão, alguns metros de distância. Segurava a perna que eu tinha cortado. O sangue vazava entre os dedos dele. Ele xingava, chorava, gritava coisas desconexas, mas não se levantava. Não tinha força para isso. Helena pegou panos, os mesmos que tínhamos usado para cuidar do braço dela. Começou a estancar meu sangramento. Apertava forte, doía tanto que eu queria gritar, mas mordi o lábio, segurei firme. Aguenta, ela sussurrava. Aguenta, por favor. Não morre agora. Não depois de tudo. Não vou morrer, consegui falar. A voz saiu rouca, fraca. Não é hoje. Ela sorriu, um sorriso molhado de lágrimas. Teimoso. Sempre fui. O Miguel começou a chorar no quarto, o som pequenino atravessando o barulho da tempestade. Vai, disse. Vai ver ele. Mas você tá sangrando. Já passou direto, como você disse. Vou aguentar uns minutos. Vai. Helena hesitou, depois levantou. Correu pro quarto. Voltou com o Miguel no colo. Ele chorava, assustado com todo aquele barulho. Ela tentava acalmar, balançando ele, fazendo sons suaves. Olhei para o bebê. Tão pequeno, tão alheio ao caos, e senti algo quente no peito. Não era a dor, era outra coisa. Algo que eu tinha perdido fazia tempo e que estava voltando agora, no meio daquela loucura toda. Propósito, amor, família. Célio continuava gemendo. Tentou se arrastar. Chegou até a espingarda, esticou a mão. Nem pense nisso. Helena apontou a outra espingarda, a minha velha, para ele. Com uma mão só, a outra segurando o Miguel. Nem pense, ele parou. Olhou para ela com ódio, com raiva. Com algo que eu reconheci. O ódio de quem perdeu o controle, de quem viu seu poder escapar. Você era minha. Ele cuspiu as palavras. Nunca fui sua. Nunca vou ser. Eu cuidei de você. Te tirei da rua. Você me bateu. Me humilhou, quase me matou. Você merecia. Helena ficou paralisada, como se as palavras tivessem sido uma bofetada, mas então ela se firmou. Ergueu o queixo, olhou ele nos olhos. Não, eu nunca mereci. Ninguém merece ser tratado assim. E você? Você vai pagar por tudo que fez. Vai chamar a polícia? Ele riu, um riso amargo.
Eles vão acreditar em você? Uma mulher sem família, sem nada, contra mim? Um homem respeitado em Santa Luzia? Respeitado? Helena quase cuspiu a palavra. Você é bêbado, violento, todo mundo sabe, todo mundo vê, só tem medo de falar. E você não tem medo? Não, não mais. O silêncio caiu entre eles, pesado, carregado, só a chuva batendo no telhado, só os trovões ecoando ao longe. Eu consegui me sentar, apoiado na parede, a dor latejando, mas controlável. O sangramento tinha diminuído. Helena tinha feito um bom trabalho. Helena, chamei, vem aqui, deixa ele aí. Ela olhou para mim, hesitou, depois se aproximou, sentou ao meu lado. O Miguel entre nós. O que a gente faz agora? Ela perguntou. A gente espera a chuva passar. Depois eu vou até o seu Valdir. Ele tem caminhonete. Ele pode ir buscar a polícia na cidade. E se eles não acreditarem? Vão acreditar. Você tá machucada. Eu tô machucado. Ele tá machucado. E tem uma onça morta no chão da minha cozinha. Tem evidência suficiente para construir uma cidade inteira. Ela respirou fundo, assentiu. E o Miguel? O Miguel fica protegido. A gente garante isso, de qualquer jeito. Como? Deixa comigo. Eu dou um jeito. Não sabia como ainda, mas ia dar. Tinha que dar. Célio tentou falar. Tentou ameaçar de novo, mas a voz saiu fraca. Ele estava perdendo sangue. Rápido demais. A perna que eu tinha cortado sangrava mais do que eu tinha percebido. Ele precisa de ajuda, Helena disse. Ou vai morrer. Olhei para ele, para o homem que tinha batido nela, que tinha aterrorizado ela, que tinha atirado em mim, e pensei em deixar. Pensei em simplesmente deixar ele ali, sangrando, morrendo. Mas não era quem eu era. Não era o que minha mãe tinha me ensinado. Não era o que minha mulher teria querido. Vou estancar o sangramento dele também, disse. Por quê? Depois de tudo que ele fez? Porque se eu deixar ele morrer aqui, eu me torno igual a ele, e eu não sou. Helena me olhou por um longo momento. Depois, assentiu. Você é um homem bom. Não sei se sou. Só sei que tenho que tentar. Levantei, com dificuldade. O mundo girou de novo, mas eu segurei. Fui até Célio. Ele me olhou com desconfiança, com medo. Fica quieto, ordenei. Vou estancar. Mas se tentar qualquer coisa, eu te deixo sangrar. Ele não respondeu. Só gemeu. Peguei mais panos. Amarrei em volta da perna dele, apertado. Ele gritou de dor, mas o sangramento diminuiu. Ia ter que servir até a polícia chegar. Voltei para o meu lugar, ao lado de Helena, ao lado do Miguel, e ficamos ali, os três, esperando. A tempestade começou a diminuir, a chuva ficou mais fraca, os trovões mais distantes, e aos poucos, devagar, o silêncio voltou. Foi nesse silêncio que ouvi. Sons lá fora, muitos sons, passos, não humanos, não de onça. Helena ouviu também. O que é isso? Fui até a janela, olhei lá fora. A luz fraca das lamparinas iluminava o terreiro, e o que eu vi me deixou sem fala. Macacos, dezenas deles, talvez mais, cercando a casa, sentados nas árvores, no chão, no telhado, em silêncio, apenas assistindo. Meu Deus, Helena sussurrou ao meu lado, são tantos. É o grupo, e mais outros. Vieram todos. Por quê? Não sei, mas no fundo eu sabia, ou pelo menos sentia que sabia. Eles tinham vindo proteger, tinham vindo testemunhar, tinham vindo garantir que a gente sobrevivesse. Olhei para o maior deles, o líder, sentado no galho mais alto do jatobá, olhando diretamente para mim, e juro que ele acenou, um movimento pequeno, quase imperceptível, como se dissesse, está feito. Depois, um por um, começaram a se dispersar, subindo nas árvores, sumindo na mata, voltando para onde vieram. Em minutos, não havia mais nenhum, só o silêncio, e a certeza de que tínhamos sido protegidos por algo maior que nós.
O amanhecer chegou devagar. Rosa, dourado, lindo. A chuva tinha parado completamente. O céu estava limpo. O sol nascendo no horizonte pintava tudo de novo. Eu estava cansado, mais cansado do que jamais estive. O ombro doía, a cabeça pesava, mas estava vivo. Helena tinha adormecido encostada em mim, o Miguel no colo dela, os dois respirando suaves, tranquilos. Célio estava desacordado. Ainda respirava, mas estava acabado. Não ia dar mais problema. Ouvi um barulho lá fora, motor de caminhonete. Levantei com dificuldade. Fui até a porta, abri. Era seu Valdir, o vizinho, descendo da caminhonete velha, o rosto preocupado. Deus do céu! Ele olhou para casa, para a porta arrombada, para as marcas de sangue. O que aconteceu aqui? Longa história, seu Valdir, muito longa. Você está sangrando. Tô, mas vou ficar bem. Preciso que o senhor vá buscar a polícia. E um médico, rápido. Tem alguém machucado? Tem 3, mas 2 vão sobreviver. Do terceiro eu não sei ainda. Seu Valdir não fez mais perguntas. Entrou na caminhonete, ligou o motor e saiu em disparada levantando poeira. Voltei para dentro. Helena tinha acordado. Ele foi buscar ajuda? Foi. Vão chegar logo. E depois? O que acontece depois? Sentei ao lado dela. Peguei o Miguel no colo. Ele abriu os olhinhos, me olhou e sorriu. Um sorriso pequenino, inocente. Depois a gente recomeça, disse. A gente se recupera. A gente constrói. E a gente garante que esse pequeno aqui cresça seguro, protegido, amado. Aqui? Nessa fazenda? Se você quiser, se você achar que pode chamar de lar. Helena ficou quieta, olhando para mim, para o Miguel, para a casa ao redor. Eu acho, ela sussurrou, que já chamo. E ali, naquela manhã clara depois da tempestade mais violenta, naquela casa que tinha sido túmulo de memórias e que agora era berço de vida nova, algo se completou. Eu tinha perdido uma família. Tinha vivido anos no vazio, no silêncio, na solidão. Mas a vida, do jeito misterioso dela, tinha me dado outra chance. Não era a mesma família, não era o mesmo amor. Era diferente, era novo, era inesperado, mas era real e era meu, nosso. Olhei para o horizonte, para o sol nascendo, para o dia começando. E pela primeira vez em anos, senti esperança. Esperança de que os dias seguintes seriam melhores, de que o futuro tinha sentido, de que eu não estava mais sozinho. A polícia chegou 1 hora depois. Levaram Célio, machucado, mas vivo. Ia responder. Ia pagar. Justiça demorada, mas justiça mesmo assim. O médico cuidou de mim, do meu ombro, disse que eu tive sorte, que poucos centímetros e a história seria outra. Enfaixou, medicou, mandou eu descansar, cuidou de Helena também, do braço dela, disse que estava sarando bem, que ela era forte, que ia ficar bem, e cuidou do Miguel. Disse que, apesar de tudo, o bebê estava saudável, que era um milagre, que tinha sido protegido. Quando todos foram embora, quando a casa ficou em silêncio de novo, eu me sentei na varanda. Helena sentou ao meu lado, o Miguel dormindo tranquilo no colo dela. Foi real, não foi? Ela perguntou. Os macacos, a onça, tudo. Foi real. Então a gente foi escolhido para sobreviver, para recomeçar. Acho que sim. Por quê? Não sei. Talvez porque a gente merecia. Talvez porque tinha propósito. Ou talvez só porque sim. Porque a vida quis. Helena encostou a cabeça no meu ombro bom. O gesto simples, natural, de quem confia, de quem pertence. Obrigada, ela sussurrou, por me salvar, por nos salvar. Obrigada você, respondi, por me fazer lembrar que ainda vale a pena, que ainda tem vida depois da dor. E ficamos ali, olhando o sol subir no céu, olhando o mundo despertar. Uma família estranha, improvisada, nascida do caos e do medo, mas família mesmo assim. E enquanto o dia se desdobrava na nossa frente,
cheio de promessas e possibilidades. Eu soube. Soube que aquele encontro naquela estrada poeirenta não tinha sido acaso, tinha sido destino, e que minha vida, que tinha estado parada tanto tempo, finalmente tinha voltado a andar, para frente, para cima, para a vida. O sol já estava alto quando terminei de consertar a cerca do Pasto Leste. O calor apertava, daquele jeito que só o cerrado conhece, mas havia uma brisa boa vindo das árvores. O tipo de brisa que traz cheiro de terra molhada da chuva da noite anterior. O tipo que faz a gente parar, respirar fundo e agradecer por estar vivo. Limpei o suor da testa com as costas da mão. O ombro ainda doía às vezes, principalmente quando carregava peso ou quando o tempo mudava, mas era uma dor suportável. Uma dor que me lembrava que eu tinha sobrevivido, que estávamos todos ali, vivos, inteiros. Olhei para casa. A mesma casa de sempre, mas diferente. Tinha recebido uma nova camada de tinta no ano passado, um azul claro que Helena tinha escolhido. Tinha flores na varanda agora, cuidadas por ela com uma dedicação que me surpreendia. Gerânios vermelhos, rosas amarelas, um pé de jasmim que perfumava toda a casa quando floria. E tinha barulho. Sempre tinha barulho agora. Papai! Papai, olha! Virei e vi ele correndo pelo terreiro. Miguel, 3 anos e meio agora. Cabelo preto igual ao da mãe, mas os olhos claros parecidos com os meus. Helena dizia isso e eu não discordava. Ele vinha correndo com aquela energia infinita que só criança tem, segurando algo nas mãos. O que você achou aí, rapaz? Ele parou na minha frente, ofegante, sorrindo daquele jeito que iluminava o mundo inteiro. Um ninho de passarinho. Mas tá vazio, olha, os passarinhos já voaram. Peguei o ninho das mãos pequeninas dele. Era bem feito, entrelaçado com gravetos e folhas secas, forrado com penas macias por dentro. Trabalho delicado de quem sabia o que estava fazendo. Bonito, não é? A mãe passarinha fez com muito cuidado, para proteger os filhotes até eles ficarem grandes o suficiente para voar sozinhos. Igual a mamãe fez comigo? Senti um aperto no peito. Bom, o tipo de aperto que aquece. Igual, sim. E você também me protegeu, né, papai? Papai. Ele me chamava de papai. Não porque alguém tinha mandado, não porque tinha explicado, simplesmente porque era natural para ele, porque era o que eu era. Protegi, e vou proteger sempre. Ele sorriu. Pegou o ninho de volta. Saiu correndo para mostrar para a mãe. Fiquei ali parado, só olhando ele correr. Aquele menino que eu tinha segurado sangrando na estrada, que eu tinha dado água açucarada no meio da noite, que eu tinha jurado proteger não importava o preço, e que agora me chamava de pai. Helena apareceu na porta da cozinha, limpando as mãos num pano. Usava um vestido simples, amarelo, que ela mesma tinha costurado, o cabelo preso num rabo de cavalo. O rosto mais cheio agora, saudável, bonito, sem aquele ar de quem tinha fugido da morte, com o ar de quem tinha encontrado a vida. "A cerca tá pronta?" ela gritou. "Tá, já vou entrar. O almoço vai esfriar." "Já vou." Mas não fui. Ainda não. Fiquei mais um momento, só olhando a casa que não era mais vazia, olhando a criança que não era meu sangue, mas era meu filho, olhando a mulher que não era minha esposa no papel, mas era no coração. A vida tinha virado de cabeça para baixo naquela noite de tempestade, 3 anos atrás, mas tinha virado para o lado certo. Célio tinha sido preso, condenado por violência doméstica, tentativa de homicídio, invasão de propriedade. Pegou 12 anos. Helena tinha testemunhado, eu tinha testemunhado. E pela primeira vez na vida dele, ele tinha enfrentado consequências. Helena tinha pedido o divórcio. Foi concedido rápido. Ela era vítima, tinha provas, tinha o braço marcado. Tinha a história toda documentada. E depois do divórcio, depois de tudo se acalmar, ela tinha ficado. Aqui, comigo, na fazenda. Não foi romance de novela. Não foi paixão súbita.
foi construção, foi aprender a confiar de novo, foi curar juntos, foi dividir o silêncio, foi dividir o trabalho, foi dividir a vida e, em algum momento, sem que a gente percebesse exatamente quando, tinha virado amor. Não o amor explosivo dos filmes, mas o amor sólido, o amor de quem acorda todo dia e escolhe ficar, de quem enfrenta os problemas juntos, de quem constrói algo maior que cada um sozinho. E 1 ano depois, a gente tinha casado. Simples, só a gente, o Miguel, o seu Valdir e a dona Aparecida como testemunhas. Na igrejinha pequena da cidade, sem festa grande, sem luxo, mas foi perfeito, foi nosso. Entrei em casa. O cheiro de comida caseira encheu minhas narinas. Feijão tropeiro, arroz, frango caipira assado com batatas, farofa, comida de verdade, comida feita com carinho. Miguel já estava sentado à mesa, balançando as perninhas que não alcançavam o chão, esperando ansioso. "Posso comer já, mamãe?" "Espera o papai sentar." Sentei. Helena serviu os pratos. A gente fez a oração rápida, agradecendo pela comida, pela saúde, pela família. Miguel repetiu as palavras sem entender tudo, mas com a seriedade que as crianças têm quando estão imitando os adultos. Comemos conversando. Miguel contava histórias desconexas sobre o ninho, sobre uma lagarta que tinha visto, sobre o cachorro do seu Valdir que tinha latido para ele. Helena ria, eu ria. A mesa estava cheia de vida. Depois do almoço, enquanto Helena lavava a louça e o Miguel tirava a soneca da tarde, saí para a varanda. Sentei na cadeira de balanço, a mesma que minha mulher gostava, a mesma que Helena tinha adotado. Olhei para o horizonte, para o pasto onde o gado pastava tranquilo, para o céu azul sem nuvens, para o verde do cerrado se estendendo até onde a vista alcançava, e vi movimento na beira do mato. Macacos. Ainda vinham, não todo dia, não como antes, mas de vez em quando apareciam, ficavam ali, observando, como guardiões silenciosos. Miguel adorava quando eles apareciam. Corria para ver, tentava se aproximar. Eles deixavam até certo ponto. Mantinham distância, mas não fugiam, como se reconhecessem, como se soubessem que aquela criança era especial, era protegida. Era deles também, de alguma forma. Helena saiu para a varanda, secando as mãos. Sentou na cadeira ao meu lado. Eles vieram de novo. Vieram. Acha que vão continuar vindo? Acho. Enquanto a gente estiver aqui, eles vão estar por perto. É estranho, mas é bonito. É. Ficamos em silêncio. O tipo de silêncio confortável de quem não precisa preencher cada segundo com palavras. Tá feliz? Ela perguntou de repente. Olhei para ela. Para os olhos que tinham sido tão assustados naquela primeira noite e que agora brilhavam tranquilos. Muito. Mesmo? Mesmo com tudo que mudou? Com a vida que você tinha antes? A vida que eu tinha antes não era vida. Era existência. Era sobrevivência. Isso aqui, fiz um gesto abrangendo a casa, ela, tudo. Isso é vida de verdade. Helena sorriu. Aquele sorriso que ainda me pegava de surpresa às vezes. Eu também tô feliz. Mais do que eu achei que podia ser de novo. Você merece. A gente merece. Os dois. E o Miguel merece mais ainda. Merece. Ela se levantou, veio até minha cadeira, sentou no meu colo, encostou a cabeça no meu ombro bom. Eu passei o braço em volta dela. E ficamos assim, balançando devagar, sentindo a brisa, ouvindo os sons do campo. Sabe o que eu penso às vezes? Ela sussurrou. O quê? Que aquela onça, que ela não estava tentando nos matar, estava nos conduzindo. Conduzindo? É, conduzindo a gente para cá, para esse lugar, para essa vida. Como se fosse parte de um plano maior. Você acha mesmo isso?
Não sei, mas gosto de pensar assim, que nada daquilo foi acaso, que foi proposital, que a gente foi escolhido. Pensei nisso, na onça, nos macacos, naquele encontro impossível na estrada, e percebi que ela tinha razão. Nada tinha sido acaso. Talvez você esteja certa, disse. Talvez a gente foi escolhido mesmo, para sobreviver, para reconstruir, para ser família. E para provar que ainda existe bondade no mundo. Isso também. Miguel acordou chorando. Um pesadelo, talvez. Helena levantou, entrou, voltou com ele no colo, ainda sonolento, esfregando os olhinhos. Vem cá, campeão. Vem com o papai. Ele veio, sentou no meu colo, encostou a cabecinha no meu peito. Ficou quieto, só sentindo o calor, a segurança. E ali, com a minha família nos braços, com o sol começando a descer no horizonte pintando tudo de dourado, eu soube. Soube que tinha valido a pena. Todo o medo, toda a dor, toda a luta, porque tinha me trazido até aqui, até esse momento, até essa paz. Olhei para o mato onde os macacos observavam. Um deles, o líder, eu tinha certeza, estava num galho baixo, olhando diretamente para mim. E de novo, como naquela primeira noite, juro que ele acenou. Um gesto pequeno, quase imperceptível, como se dissesse missão cumprida. Então ele se virou, subiu na árvore e desapareceu no verde profundo do cerrado. Os outros o seguiram, um por um, até não restar nenhum. Eles foram embora? Miguel perguntou. Foram, mas vão voltar, sempre voltam. Por que eles cuidam da gente, papai? Porque a gente é especial, filho. Porque a gente foi escolhido. E quando você é escolhido, você é protegido. Para sempre? Para sempre. Ele sorriu, satisfeito com a resposta. Fechou os olhinhos de novo. Voltou a dormir. Helena me olhou, os olhos cheios de lágrimas, mas lágrimas boas, de gratidão, de amor, de felicidade completa. Eu te amo, ela sussurrou. Eram as primeiras vezes que ela dizia assim, tão direto, tão claro. Eu também te amo. E era verdade, um amor que tinha nascido do caos, que tinha sido forjado no fogo, que tinha sobrevivido ao impossível, mas que era real, era sólido, era para sempre. O sol se pôs completamente. A noite chegou devagar, trazendo as estrelas, milhões delas, brilhando como promessas no céu escuro. Entramos para casa, colocamos o Miguel na cama. Ele dormiu instantaneamente, seguro, protegido, amado. E eu e Helena ficamos na varanda mais um pouco, de mãos dadas, olhando as estrelas. O que você acha que vem depois? Ela perguntou. Daqui para frente? Não sei, mas seja o que for, a gente enfrenta junto. Junto. Sempre junto. E ali, naquela noite tranquila, sob o céu estrelado do cerrado, com os grilos cantando e o vento sussurrando nas árvores, eu senti algo que não sentia fazia muito tempo. Paz. Paz completa, profunda, verdadeira. A jornada tinha sido difícil, impossível às vezes, dolorosa demais, mas tinha valido cada segundo, porque tinha me trazido até aqui, até essa vida, essa família, esse amor. E enquanto segurava a mão de Helena, enquanto ouvia a respiração tranquila do Miguel no quarto, enquanto sentia a brisa da noite na pele, eu soube que finalmente, depois de tanto tempo perdido na escuridão, eu tinha encontrado meu caminho de volta para casa. Não a casa de paredes e telhado, mas a casa que a gente carrega dentro. A casa feita de amor, de pertencimento, de propósito. E nessa casa eu sabia, eu ia ficar para sempre, porque era onde eu pertencia, era meu lar.